O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 131, capítulo 6, Vida Espírita, Espíritos Errantes. Questão 223. A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, a matéria corporal sendo menos grosseira. O espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Questão 224. Que se torna a alma nos intervalos das reencarnações? Espírito errante, que aspira a seu novo destino, ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas e alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre cedo ou tarde oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode-lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Questão 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? O que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Questão 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Estudam seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham. Questão 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois de outra forma seriam da primeira ordem. Questão 229. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Tens neste mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal o deixam, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido, só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo,
mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado. E isso, então, lhe é uma punição. Questão 232. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele não se tenha elevado, e deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí é como um estranho, não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Questão 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los.